De assunto, vamos falar do setor de telefonia, que continua liderando a lista de reclamações do Procon. Você aí de casa já teve algum problema nesse sentido? Então, esse é o assunto, né, do nosso quadro Seus Direitos de hoje. Então, você já pode ir mandando a sua mensagem, a sua pergunta pra gente, trocar uma experiência conosco aqui no 98405-2073. Para nos ajudar, então, a gente está recebendo a doutora Karen Machado Medeiros, que é advogada e vai nos ajudar, então, a tirar nossas dúvidas sobre serviços de telefonia. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Elis. Muito obrigada pelo convite. Também gostaria de cumprimentar os telespectadores. Dizer que é um prazer participar do Ver Mais, trazendo algumas informações, então, sobre o direito do consumidor, que é tão importante. Sim. Doutora, acho que para a gente começar, assim, esses planos de fidelização do cliente, da linha, enfim, isso pode ser feito? Como é que funciona isso? Bom, hoje, basicamente, nós temos duas resoluções que regulamentam esse setor da telefonia, tá? E ela estabelece o seguinte, que é possível a fidelização por, no máximo, 12 meses, desde que a operadora ela estabeleça algum privilégio para esse consumidor. Então, se ele optar pela fidelidade ali com aquela operadora, ele tem que ter algum benefício em contrapartida. Então, sempre é bom que esse consumidor, no momento que ele vai adquirir esse plano, essa linha, enfim, ele pergunte qual o valor sem a fidelidade e com a fidelidade, o que ele vai receber em troca se ele se fidelizar. O que ocorre às vezes é que a pessoa compra sem saber e ela já adquire ele com a fidelidade e ela fica obrigada, em tese, né, a permanecer com aquele plano ali por 12 meses. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor rege essas relações e ele determina que haja transparência no momento da venda de qualquer produto ou de qualquer serviço. Então, caso essa pessoa não esclareça isso, vai estar havendo aí um vício no negócio e esse consumidor pode buscar uma forma de desfazer essa fidelidade. Então, mas o importante é que a pessoa, sempre que vai adquirir alguma coisa, um serviço ou algum produto, que ela esclareça todas as dúvidas e que ela leia o contrato, que sempre lembre de levar um contrato consigo. Né? Não são raras as vezes que eu peço, olha, a senhora tem um contrato sobre esse negócio que a senhora fez? Não, a pessoa não tem. Então ela tem que se precaver e no momento que ela faz um negócio que ela tenha o contrato, que ela peça uma cópia e para ela saber as cláusulas contratuais. É que às vezes acontece de fazer por ligação, a gente recebe ligação e contrata o serviço por aí, ou via internet, né? Isso. E aí? Aí tem o direito de arrependimento também, né? Que são os 7 dias, aquele a partir do momento que a pessoa recebe o produto ou o serviço, ela pode se arrepender quando ela não vê. Essa questão da telefonia ela é muito complicada, complexa, porque não há, muitas vezes, essa questão física, né? E aí isso acaba dificultando. É importante que a pessoa ligue e anote o protocolo. Também lembrando que não é obrigado a anotar o protocolo. A própria operadora ela tem que enviar por e-mail ou por SMS em 24 horas o número desse protocolo. Mas seria bem melhor que a pessoa anotasse o protocolo, o nome do atendente com quem ela falou, o horário que ela falou, todas as vezes que ela fizer uma ligação, ela anotar para ela ter esse relatório. Caso ela venha precisar buscar aí uma reparação administrativa ou pela via judicial mesmo, ela vai ter um conteúdo probatório, né, para poder buscar esse direito. Porque não adianta a pessoa simplesmente ter o direito, a gente tem que ter a prova do direito também. Então, tudo que a gente tiver de documento comprobatório é melhor. Também, uma dica também importante é gravar a ligação. A gente também, qualquer pessoa que tem um smartphone pode baixar um programa, aí existem vários programas que a gente consegue gravar as ligações. Então, a gente também vai ter ali como prova a nossa própria ligação que a gente fez, né, além do protocolo. A gente tem que dar um jeito de se defender também, né, de se precaver aí. Você pode participando conosco pelo 98405-2073, é o nosso WhatsApp. Não tem pegadinha, é o WhatsApp mesmo que a gente usa aqui, já que estamos falando de telefonia, né? E também pode ligar pra gente, 3319-2500, nosso telefone fixo. Todos os nossos telefones aqui usam o código 49, ok? E aí a gente falando nessa dificuldade de contratar um serviço, de conseguir comprovar isso, porque na hora de querer cancelar um serviço, caramba, que dor de cabeça, hein? Realmente, é muito difícil. Hoje também há uma resolução que ela coloca o seguinte, Elis, que a pessoa tem que haver ali duas formas a pessoa poder cancelar esse serviço. Uma delas é através do menu, quando a pessoa liga e diz, diz que o 1 para tal coisa, o 2 para, né, tal serviço. E aí vai ter uma opção para a pessoa cancelar, tá? Nesse caso, aí a operadora pode levar até 2 dias para cancelar.
ou então ela fala diretamente com o atendente. Quando ela fala diretamente com o atendente, tem que ser imediato o cancelamento, tá? Então, existem essas duas formas. Hoje está um pouco melhor isso devido a toda uma busca aí pelo PROCON e pelo próprio Poder Judiciário. Uma coisa que é interessante também de esclarecer para as pessoas é que existem várias formas da gente resolver um conflito. Então, existe a via judicial, mas existe também a via administrativa, né? Eu oriento assim, que sempre a pessoa tente buscar primeiro resolver pela via administrativa. Não conseguindo resolver, ela busca a via judicial. E aí, pela via administrativa, ela pode entrar em contato, né, pelos 0800, ir até alguma loja, enfim. Não conseguindo, procure o PROCON também, é uma via administrativa que é muito eficiente para resolver os problemas, né? E ainda assim, persistindo o problema, busque, né, um núcleo de prática jurídica, um advogado de sua preferência e realmente tome pé ali, tome dos seus direitos, né? A Tatiane mandou uma mensagem aqui pra gente, ela está dizendo que ela tem menos de 18 anos e ela quer saber se a operadora pode fazer o boleto no nome dela, mesmo ela sendo menor. Assim, ó, entre os 16 e os 18 anos, a pessoa é relativamente incapaz, civilmente falando, né? Então, até existe uma possibilidade, mas em regra, assim, ó, a pessoa tem a capacidade civil absoluta a partir dos 18 anos. Então, teria que ver, né, se essa operadora, se ela vai, como que ela vai fazer isso, se de forma assistida pelos pais. Existem maneiras, tá? Ela tem uma pessoa com 16, 17 anos, ela tem algumas possibilidades, né, de responder pelos atos da sua vida civil, mas, em regra, ela é relativamente incapaz, então existem as limitações. Vai depender aí da regulamentação da operadora. Esse outro telespectador aqui diz que está com muito problema com a internet, já trocou várias vezes e não consegue resolver. Aí o problema também é de vender uma coisa que a pessoa não vai conseguir ter acesso, né, doutora? Aí é uma das principais reclamações. Essa pessoa, ela precisa usar um desses meios aí que já foram ditos antes, né? Primeiro registrar, fazer uma ligação, registrar o protocolo, ir até o PROCON, tomar todas essas medidas aí. Esse período que a pessoa não teve o serviço, ele não pode ser cobrado. Então, tem que ser, de alguma maneira, lá, a operadora ela tem que descontar esses valores, ou mesmo na próxima fatura fazer compensar. Porque ela não pode cobrar de um serviço que não foi prestado. Tá? Aí, se ele tem essa dificuldade, ele pode ou cancelar, trocar por uma outra operadora, ou ver alguma forma, né, dessas aí que a gente falou antes. Outra coisa que é importante, que algumas operadoras gostam de fazer, é dar um preço promocional para um cliente novo, e aí o antigo fica pagando às vezes mais caro. Isso também não pode hoje. Então tem que dar a mesma oportunidade que o novo vai ter ali de um plano especial. Os clientes já cadastrados, né, devem também ter essa oportunidade de usufruir dessa promoção. E no caso da internet, tem como que eu vou saber se eu realmente estou recebendo a quantidade que eu comprei? Sim, a gente compra uma velocidade X, né? E aí os valores variam de acordo, né, com a velocidade, se ela é maior ou menor. Existe um aplicativo que se chama Brasil Banda Larga, que é gratuito, que a gente baixa também em qualquer smartphone, que a pessoa pode verificar ali qual a velocidade da sua internet. E aí existem algumas regras nas resoluções lá, né, que não pode 80%, não pode ser inferior a 80%, tem uma velocidade X, pode baixar um pouquinho? Pode. Mas não menos do que 80% da velocidade que foi contratada. Opa, já tive informação aqui de um contrato em que a operadora prevê o fornecimento de 10% da velocidade vendida. Garante 10% da velocidade vendida. Então, tem algo errado aí, né? Pelas pesquisas que eu realizei, pelos serviços que eu presto, eu entendo que não é possível esse tipo de contratação. Poderia configurar uma cláusula abusiva, né, nesse contrato e aí ela ser anulada. Então, as cláusulas abusivas, elas são anuladas. A gente sempre tem que lembrar que o consumidor, ele é a parte hipossuficiente nessa relação, né, fornecedor e consumidor. Por isso, a lei protege ele para que haja uma igualdade. Então, a legislação protege o consumidor. Sim, imagina, porque eu não posso pagar 10% do valor do que eu contratei, né? Tem que pagar cheio. Enfim, a Luciana aqui diz que fez um plano já faz mais de um ano e agora eles estão querendo cobrar uma multa num valor bem absurdo para cancelar esse plano. Ela quer saber o que ela pode fazer. Faz mais de um ano? Em regra, o plano de fidelidade ele vai ter 12 meses de duração. Tá? Após isso, a pessoa, se ela quiser extinguir antes desse contrato, ela vai ter que pagar uma multa, né, que vai ser proporcional aos meses que faltam para esses 12 meses,
Ou então, se passou os 12 meses, eu entendo que ela já não precisa mais ficar vinculada, ela não tem que pagar essa multa, tem que verificar. E aí ela tem que registrar isso, né, novamente, e, através de gravar as ligações, anotar o protocolo e buscar o PROCON também para resolver esse problema dela. A Sônia disse que comprou um combo, né, que vende de internet com o telefone, mas ela não usa o telefone e eles cobram igual. Ah, olha aí, ó. Então, isso aí eles têm que pagar em dobro, todo o valor que ela pagou eles têm que pagar em dobro, acrescido por juros, correções monetárias, etc. Assim, de acordo com a jurisprudência, os casos mais simples de lesão ao consumidor nesse ramo têm dado aí condenações em torno entre 8 e 20 mil reais. Então, assim, é importante que a pessoa realmente assim, não deixe, né? Porque o trabalhador vai lá, se dedica ao trabalho, se esforça para receber seu salário e pagar, e aí às vezes acaba tendo seus direitos lesados. Então a pessoa precisa realmente, né, buscar a forma de não permitir que isso venha acontecer. A Zélia aqui também, ela disse que tinha um plano com uma operadora e teve alguns problemas. Então ela resolveu cancelar o plano e a operadora cobrou uma multa do contrato, né? Aí ela pediu então uma cópia desse contrato e eles disseram que não tem contrato nenhum. E a pergunta que ficou para ela, então, né, como é que eles estão cobrando uma multa se nem tem um contrato que estabelece isso, né? Totalmente irregular essa situação. Tem que ter um contrato, sim, né? E também não é possível cobrar uma multa dependendo do tempo, e tem que analisar para dizer se pode cobrar ou não pode, mas também não é uma multa abusiva, também não podem ser valores abusivos, né, indiscriminados. Então tudo tem um limite. Perfeito. Olha, outra situação aqui. Tem um chip há 9 anos, mas cadastraram agora no nome de outra pessoa. E o meu número, né? O que eu faço nessa situação? Aqui a gente transita no setor que a gente chama de questões morais, né? Então, a gente tem danos patrimoniais e danos extrapatrimoniais. Então, o que é um dano patrimonial? Ah, me cobrou lá por um serviço que não prestou, né? Cobrou a mais, são tudo danos patrimoniais. Todos esses danos, né, essas cobranças indevidas de danos patrimoniais têm que ser devolvidas em dobro, como a gente já falou antes. Os danos extrapatrimoniais são danos que ferem a honra, a dignidade da pessoa, a vida privada, a intimidade. Então, aí que a gente está andando. Se a pessoa coloca o seu número no nome de uma outra pessoa, ao meu ver, né, pode se caracterizar aí como um dano moral, né, pelo fato de que essa pessoa pode ter vários problemas aí decorrentes dessa irregularidade. Então, ela precisa, né, fazer a ligação, registrar, fazer a contestação, que a gente chama, né, dessa situação. Depois, buscar aí o PROCON, e não resolvendo, ela deve sim buscar a via judicial para resolver essa situação, que pode gerar vários transtornos na vida pessoal dela. A gente tem um telespectador que está ao vivo no telefone para conversar com a gente. Doutora, vamos ver quem está aí. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, é a Franciele. Oi, Franciele. Então, você está falando da onde? Chapecó. Chapecó? O que está acontecendo contigo? Assim, eu contratei o serviço de uma operadora aqui de Chapecó, mas como eu moro no interior de Chapecó, foi porque eles ofereceram o plano por telefone, me falaram várias coisas, tipo, falaram bem do plano, aí eu contratei os serviços. Mas eu fiz a pergunta para ela assim, se como eu moro no interior, às vezes não pega, não funciona a internet, ou os dias que eu não utilizar a internet, será descontado igual? Ela disse que não, seria descontado o dia que eu usasse, né? Mas, cada vez que, tipo assim, todo dia 5 eu tenho que ir lá pagar 30 e poucos reais da mensalidade ali do plano. Quando chega nem bem dia 2 de uso, já vem. Sua franquia está abaixo de 10 reais, sua franquia está abaixo de 5 reais. Eu nem concluí o mês, eu nem utilizei, que nem agora, tá, nessa semana eu tô sem celular, eu não tenho mais a franquia, não tenho internet, não tenho nada. E já tenho que pagar de novo porque está vencendo a outra. Sim. Na hora de vender, eles prometem tudo, né? Aí eu gostaria de saber com a doutora o que eu poderia estar fazendo nesse caso. Se eu posso ir lá e cancelar, o que eu faço fazer no momento. Obrigada pela sua participação, doutora. O que podemos orientar aí? O que ela poderia fazer era cancelar esse serviço, né, e buscar de alguma outra concorrente numa condição diferente.
Existe previsão também nas resoluções de pedir a suspensão, isso é interessante de colocar também para as pessoas. Eu vou viajar um mês, sei lá, vou ficar fora, pode pedir a suspensão por um período? Pode. Pode pedir até uns 3 meses é possível pedir. Tá? Agora, se eles prometeram para ela algo e não cumpriram, ela pode rescindir, não precisa pagar multa. E aí, assim, às vezes o que acontece? A pessoa não consegue se desvencilhar porque eles não cancelam sem ela pagar aquela multa. Por isso que muitas vezes não há outra chance, né, outra alternativa para a pessoa que não seja a busca pelo judiciário, né, e aí a gente tem alguns instrumentos que é possível usar, né, como decisões liminares que o juiz pode dar para realmente acabar com o problema, né, de forma mais rápida e ela poder ter restabelecido a sua vida normal. Né. É sempre importante colocar também que essas empresas não podem negativar a pessoa, registrar em cadastros, né, que venham a manchar ali a imagem da pessoa, que ela não possa fazer outras compras, se ela fez o pagamento ou se ela pediu o cancelamento e eles continuaram gerando as faturas. Né, isso também gera um dano moral, que eu expliquei aqui antes o que é esse dano moral. Então ela, no caso, eu não lembro o nome dela, eu entendi, Gleiciane. Mas na Gleiciane ela pode fazer... Franciele, desculpa. Franciele. Então, Franciele, tu pode ir até o PROCON, fazer esse registro, né, disso que aconteceu e aí pedir que seja tomada uma medida. Se tu pagou um valor a mais, eles têm que te devolver esse valor em dobro, né, e caso não se resolva assim, tu pode ir até o judiciário, ajuizar uma ação para que o juiz determine que eles cancelem esse plano, né, e que te devolvam o dinheiro que tu pagou a mais, que tu pagou de forma indevida. Perfeito. Doutora, eu vou lhe pedir licença um minutinho, a gente já continua.